E aí, maravilha, tudo certo? Bora para mais um estudo na área de Educação Física. Hoje o resumo é do artigo Possibilidades de atuação do professor de Educação Física no processo de aprendizagem de alunos com deficiência, de José Milton Azevedo Andrade e Ana Paula de Freitas, publicado na Revista de Educação Física da UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, chamada Movimento. Maravilha? Então vamos lá. Introdução. A inclusão de alunos com deficiência no ensino regular traz alguns pontos de reflexão. A lei garantiu o acesso à escola, porém não há delimitações claras quanto às ações estruturais e pedagógicas que garantam acesso ao conhecimento escolar. Dessa forma, os alunos com deficiência acabam alijados de um processo de ensino e aprendizagem eficiente e de qualidade. Este texto traz um recorte de uma pesquisa que buscou compreender as possibilidades de aprendizagem de alunos com deficiência nas aulas de educação física na escola regular. Seabra Júnior diz que a ação educativa do professor de educação física influencia no processo de inclusão de alunos com deficiência. Vygotsky afirma que os fatores culturais, sem deixar de lado os aspectos biológicos, são essenciais para o desenvolvimento humano. Para o autor, a apropriação das práticas culturais em situações sociais, mediadas pelo outro e constituídas pela linguagem, dão base à constituição humana. A mediação aqui é entendida como os instrumentos que estão interpostos entre o sujeito e o objeto de sua ação, ou seja, os instrumentos fazem a mediação da relação entre o sujeito e o mundo social. Os signos, auxiliadores no processo de lembrar, comparar e comunicar-se no meio social, são produzidos a partir de condições concretas, resultado das relações sociais de produção. No contexto pedagógico, a participação deliberada é fator fundamental para a realização das possibilidades de aprendizagem. E para Vygotsky, tendo em vista que a dinâmica dos processos interpessoais possibilitam a aprendizagem dos conteúdos escolares, o signo por excelência é a palavra, mediadora desse processo. O desenvolvimento humano é dinâmico e passível de transformações. Sendo assim, as interações estabelecidas no grupo social se tornam fundamentais no processo de compensação, funcionamento psíquico, que acontece no momento em que são oferecidos aos deficientes caminhos de aprendizagem marcados por práticas sociais significativas. O papel intencional e planejado do professor pode viabilizar condições e buscar estratégias de aprendizagem para tornar o ensino significativo para todos os alunos. Como exemplo, em um fragmento de aula de educação física, Souza e Smolka verificaram que o professor, ao propor a mesma atividade para um aluno com deficiência e um aluno sem deficiência, diante da realização do primeiro, fazia o reforço positivo e elogiava o seu esforço. Já com o segundo aluno, ao realizar a atividade proposta e vendo que ele não atingiu o objetivo, o professor faz nota e adverte esse aluno. As autoras concluíram que a maneira e o espaço que o aluno com deficiência vai ocupando no processo de ensino-aprendizagem caracterizam-se como corpos marcados pela deficiência. Em outro estudo, Chicon, Mendes e Sá verificaram que situações onde dois alunos com deficiência eram segregados dos demais, pois as atividades passadas para esses alunos eram separadas do restante do contexto de aula comum a todos. Esses estudos mostram fragilidades no trabalho realizado pelos professores de educação física em relação às práticas pedagógicas com alunos com deficiência. 2. Vamos aos métodos. A presente pesquisa foi realizada em 2 escolas da rede estadual, em 2 municípios de pequeno porte do interior de São Paulo. As observações das aulas ocorriam semanalmente e foram acompanhadas 8 aulas ao todo em uma escola e 6 em outra. A busca por explicações para o fenômeno observado nas aulas foi em consonância com a matriz teórica histórico-cultural. Os procedimentos adotados para a realização dos estudos justificam-se pela característica do problema. Prosseguindo, 3. Resultados e discussão. Foram selecionados 3 episódios para caracterizar as ações pedagógicas das professoras no processo de inclusão dos alunos com deficiência nas aulas de educação física. Nas demais aulas, houve similaridade nas ações das 2 docentes. A disciplina de Educação Física, no currículo do Estado de São Paulo, é marcada por situações de ensino-aprendizagem em sala de aula e situações práticas em ambiente externo. Desse modo, os dados foram organizados em 2 eixos de análise: situação de aula teórica e situação de aula prática. 3.1 Situação de aula teórica.
A professora apresenta o handball como um novo tema de estudo e alguns alunos expressam seu conhecimento sobre o assunto. Após essa introdução em sala de aula, os alunos são conduzidos para a quadra. Lá, a professora inicia um diálogo sobre a modalidade e os alunos vão revelando os seus conhecimentos cotidianos sobre o esporte. Nessa cena, observa-se o papel intencional da professora de convocar os alunos para o diálogo, oportunizando espaço para manifestações e participações orais. A manifestação desses conhecimentos prévios, apropriados pelas vivências sociais, são oportunizados e passam a ser categorizados e ampliados de forma sistematizada por meio das práticas de ensino do professor. Continuando 3.2, situação de aula prática. A professora inicia o estudo do handball com um jogo adaptado com o intuito de trabalhar passes e o entendimento de estratégias de jogo. Ela explica e demonstra na prática para uma melhor compreensão dos alunos. O jogo começa e, com o desenrolar da prática, o aluno com deficiência é incluído normalmente na aula e sua deficiência parece não ser um impeditivo para sua participação na prática. Nesse processo, a professora se preocupa em oportunizar ao aluno com deficiência as mesmas condições e situações para a realização da atividade proposta, realizando uma mediação externa, provocando operações mentais. Conforme Smolka, somente na relação com o outro torna-se corpo significativo, corpo que sente e pensa, corpo tornado signo, corpo com estatuto de sujeito que se vê, se reconhece. Corpo marcado, afetado pelas práticas historicamente construídas. Este episódio mostra uma situação diferente dos dois fragmentos de aula apresentados anteriormente, uma vez que a professora não tratou o aluno com deficiência de maneira diferenciada e nem promoveu a sua segregação. Episódio 3, observação de aula de outra professora. A professora, na quadra, explica o que os alunos vão fazer na aula, no caso, caminhada e corrida, e imediatamente pede aos alunos para começarem. Na realização da atividade, o aluno cego é guiado por uma colega. Apesar de o aluno deficiente participar sem problemas, isso não teria acontecido sem a presença do outro. Vygotsky esclarece sobre a importância do outro na constituição humana, uma vez que o homem é um conjunto de relações sociais, considerando o ser não apenas biológico, mas cultural. O fato de o aluno ser cego não o impede de participar, já que o biológico não é determinante do desenvolvimento, mas sim as possibilidades oferecidas pelo meio social. Portanto, nesta ação, a atuação intencional da professora foi fundamental nesse processo, uma vez que ela oportunizou ao aluno deficiente condições para que ele desenvolvesse a tarefa com seus pares. 4 considerações finais. A ideia do estudo foi analisar os modos de agir de professores de educação física na inclusão de alunos com deficiência na escola regular. Nos episódios apresentados, vimos que as professoras viabilizaram condições favoráveis à participação dos alunos com deficiência durante as aulas. Elas orientaram, explicaram, demonstraram para todos os alunos. Dessa maneira, os conteúdos puderam ser assimilados e tornaram-se significativos para os alunos com deficiência, adquirindo possibilidades de aprendizagem na escola regular. Isso só foi possível por conta de um olhar pela via das possibilidades socioculturais e não somente pelo olhar biológico. Alunos com deficiência, assim como os demais, estão na escola para aprender os conteúdos sistematizados, científicos. Para isso, as condições de ensino devem estar voltadas ao desenvolvimento dos alunos e necessita planejamento de ações didáticas para que esses conteúdos sejam trabalhados e sejam significativos aos alunos. Por fim, o ensino como prática significativa configura-se como elemento mediador na relação entre aprendizagem e desenvolvimento e, assim, o papel principal na tarefa de viabilizar as condições propícias para sua efetivação é do professor. Entretanto, a padronização do trabalho pedagógico por parte das políticas educacionais vigentes esvazia as ações didático-pedagógicas dos professores. Então esse foi um resumo e um estudo do texto Possibilidades de atuação do professor de educação física no processo de aprendizagem de alunos com deficiência, publicado na revista Movimento, escrito por José Milton Azevedo Andrade e Ana Paula de Freitas. Maravilha? Muito obrigado e até o próximo estudo.